gosta de Vasco. Né? Nós ainda temos uma chance de humilhar o Vasco ainda esse ano. Está gravando, né, Tchau? Então, nós, os tricolores, eu conto com o apoio dos tricolores ali, por favor. Né? Vamos ver se a gente consegue. Depois quero ver o filho cobrar isso aí. Então, gente, só resumindo rapidamente, né, algumas coisas fundamentais que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre representações e a gente viu duas representações a mais do SU3 que a gente não tinha visto ainda. Né? Essas duas representações são bastante importantes, porque se você vai falando de SU4, SU5, SU6, SUN, né, o mesmo caminho que a gente trilhou para chegar nessas duas representações, você pode trilhar para chegar nas duas representações equivalentes num SUN genérico. Certo? É a generalização direta do que a gente fez. Então, uma dessas representações foi a representação complexo conjugado. Que é simplesmente isso daqui, né? Se eu chamasse de R barra, né? Isso seria simplesmente R estrela de beta. Tá? R é uma matriz 3x3 unitária de determinante 1. Se você calcular a complexo conjugada dela, né? Isso te dá uma representação a mais gerada por, vamos chamar de R-til, né? Gerada por lambda til, tá? Sobre 2 é igual a menos lambda transposto sobre 2. Né? Você tem um conjunto diferente de geradores. Né? Mas esse conjunto diferente de geradores, o que importa é que eles satisfazem as mesmas relações de comutação que os próprios lambda A's. Certo? Essa representação complexa conjugada, ela existe para qualquer SUN, né? E apenas no caso do SU2, ela é equivalente à representação original. Né? Mas, em geral, para SUN e estritamente maior que 2, não igual a 2. Né? Vai ser 3, 4, 5, 5 por diante. Então, você pode dizer que o R-til de θ não pode ser escrito, né, como uma transformação em singularidade global R de θs. Então, essa representação R-til é uma representação não equivalente, né, do SUN. Né, e ela existe para qualquer SUN. Só para o SU2 ela é uma representação equivalente. Certo? A segunda representação que a gente viu também, né, foi a representação adjunta, né? Então, é claro que essa representação aqui, no caso do SU3, é uma representação três-dimensional, né? Matrizes 3x3. No caso da representação adjunta, a dimensão da representação adjunta é sempre igual ao número de geradores que você tem no grupo. Né? Então, por exemplo, no SU2 você tem 3 geradores. A dimensão da representação adjunta é 3, então ela consiste de matrizes 3x3, para o SU2. Para o SU3, a dimensão da álgebra de Lie, o número de geradores, é 8. Então as matrizes são 8 por 8, certo? Então, você pode montar, né, a representação adjunta, foi isso que a gente fez na aula passada. Né?
Então você tinha matrizes, né? DAB, associadas com beta, beta 1 até beta 8, a gente está falando da SU3, né? Que podiam ser escritos como exponencial de I beta A x til A, tudo isso, vamos chamar de beta C, x til C, tudo isso componente AB, né? Onde esses índices A e B e C, né, variam de 1 a 8, certo? Então você tem matrizes 8 por 8, né? E aqui você tem 8 matrizes que representam os geradores nessa representação. Esses geradores a gente foi capaz de escrever dessa maneira, né? O x til B componente CA é menos I FB C. X til C componente AB é menos I F AB. Certo? Onde os F são as constantes de estrutura. Ok? Essa representação, você vê, como as constantes de estrutura são todas reais, né? Todas essas constantes de estrutura são todas reais, então essas matrizes são todas hermitianas, né? Vou falar outra coisa, sumiu da minha cabeça. Eu ia fazer um comentário sobre a representação complexo conjugada, é isso, agora eu lembrei, né? Se eu pegar a representação adjunta e calcular o complexo conjugado da representação adjunta, dá para mostrar que a representação que você chega é essencialmente a mesma representação, a menos uma transformação de singularidade, tá certo? Então a representação adjunta é real, tá certo? Ela não tem a representação adjunta e a complexo conjugada dela. Não tem. Elas são a mesma representação. Lembre-se que a gente está identificando com a mesma representação representações que diferem com a transformação de singularidade. Certo? Outra coisa que nós falamos, que vai ser útil, né, no que a gente vai estudar hoje, é sobre a chamada forma de Killing. A forma de Killing foi definida como um certo GAD ao traço de TATB. Né? Aqui nós estamos escrevendo TATB para querer dizer o seguinte, que isso aí é numa representação arbitrária, não é necessariamente na representação 3x3, nem a 3 estrela, nem na representação 3 estrela, nem na representação 8 dimensional, que é adjunto, né? Uma representação arbitrária. De qualquer forma, a forma de Killing é uma matriz cuja dimensão é a dimensão da representação adjunta, é 8 por 8, se for para SU3. Independente de qual representação eu use, isso vai ser uma matriz 8 por 8, certo? No caso do SU3, a gente viu que essa matriz é real e simétrica. Certo? Matriz real e simétrica. Matriz real e simétrica pode ser diagonalizada. Né? De fato, se você calcular a forma de Killing, por exemplo, para essa representação aqui, você já encontra ela na forma diagonal, com um meio na frente. Né? Então, no caso do SU3, você pode mostrar que o GAB pode ser escrito como um ângulo
delta AB. Esse lambda depende da representação que você está considerando. Certo? Bom, aí com todas essas coisas, né, formuladas, né, deixa eu só relembrar então para vocês qual vai ser a nossa estratégia nessa história, né? Para obter novas representações do SO3, pergunta, por que eu quero novas representações do SO3? A representação 3x3 de matrizes unitárias de determinantes já não está bom? Né? Resposta, não. Né? Não toda a física. A gente vai conseguir identificar o SO3 na natureza, aparecendo na natureza, justamente por causa de outras representações do SO3. Certo? E a gente vai ver que a gente precisa de mecanismos de consistência interna, né, no produto dessas representações. Que vão estar presentes, vão ser exigências naturais, da natureza. Certo? Claro, dentro de algumas hipóteses, vai ter que exigir certas condições, né, do produto dessas representações. Então é importante a gente descobrir como é que a gente monta novas representações do SO3 e como é que a gente caracteriza essas representações, e os estados base dessas representações também. É por isso que nós estamos estudando as raízes e os pesos. Né? As raízes são um tipo de preparação e os pesos é o que nós estamos realmente interessados. A gente vai falar sobre o que é isso, o que são raízes, o que são pesos agora mesmo. Né? Então vamos lá. Né? Vamos começar a introduzir esse assunto das raízes, lembrando a forma do lambda 3 e do lambda 8. Né? O lambda 3 ele era assim, 1 menos 1, 0, essencialmente, né? E o lambda 8 era 1 sobre raiz de 3, 1 menos 2. Não vou pedir que a memória de vocês, né, lembre disso, a minha é uma vaga lembrança, né? Então não vou ficar exigindo memória de ninguém. A gente escreveu essas matrizes, né? Lá quando a gente achou a base de Gell-Mann, a gente fez lá uma transformação que foi justamente em cima do lambda 3 e lambda 8 para que eles ficassem com essa forma específica. Né? E uma coisa que vocês podem observar imediatamente em relação a eles, né? Lambda 3 e lambda 8, é que lambda 3 e lambda 8 comutam, né? Porque eles são diagonais simultaneamente. Né? Basta olhar para a cara das matrizes, você já vê isso. Né? Se duas matrizes são diagonais numa mesma base, é claro que elas comutam. Foi mal, gente. Próximo passo, modo silencioso. Desculpa. Inaceitável. Cobro que as pessoas desliguem o celular e eu não desliguem. Enfim. Então, as duas matrizes são diagonais. Né? O resto tudo é zero ali. E elas são diagonais simultaneamente. Você está olhando para duas matrizes diagonais simultaneamente. Elas comutam. Quem não acreditar pode comutar. Né, as duas matrizes. Mas eu lembro para vocês que, pelo menos quando a gente estuda álgebra linear no contexto da mecânica quântica, a gente procura por um conjunto de operadores que comutam justamente porque eles são diagonais, né, na mesma base. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, se isso aqui é igual a zero, significa que você já tem informação sobre os F38C. Né? Todos os F38C vão ter que ser zero. Né? Você vai ter F381 lambda 1, F382 lambda 2, F383 não, mas 84 lambda 3, porque 83 é zero. Porque já tem dois 3 na
histórica, é totalmente antissimétrico. Então você vai ter uma combinação linear dos lambda C, que são uma base das matrizes hermitianas de traço nulo, né? Eles são uma base. Você tem uma combinação linear dando zero. O único jeito dos coeficientes serem zero. Portanto, todos os F3, 8C com C diferente de 3 e de 8 tem que ser zero. Para C igual a 3 e 8 já são zero mesmo, porque está na simetria. Né? Bom, se isso acontece, né? Portanto, a gente acabou de descobrir sobre o F38C. Agora lembra que TA e TB, comutador de TA com TB, onde TA e TB são geradores numa representação arbitrária, o comutador de TA e TB também dá IF, ABC, TC. Então, se isso acontece na representação fundamental, isso vai acontecer em qualquer representação. Tá? Ou seja, em qualquer representação, se você pegar o T3 e calcular o comutador com T8, isso dá zero. Agora, eu já tenho uma outra razão para que isso aconteça. Né? Aqui, eu estou vendo explicitamente que o T3 e T8 são diagonais, então eles têm que comutar. Mas aqui, o que eu estou usando é o fato de que eu tenho que ter uma representação. Se eu tenho que ter uma representação, então as matrizes que representam os geradores têm que satisfazer as mesmas relações de computação que as matrizes na representação fundamental. Portanto, sejam quem forem T3 e T8, tá certo? Eles têm que comutar. Ok? Bom, é bem fácil a gente olhar para o resto das matrizes de Gelman, tá certo? E observar que não tem mais nenhum conjunto, não tem nenhum conjunto de mais que duas matrizes que comutem ao mesmo tempo. Tá certo? Não tem. Você pode não usar lambda 3 e lambda 8, elas são óbvias, elas comutam. Mas se você pegar lambda 3 e lambda 8, você não consegue colocar mais uma matriz, sei lá, lambda 7, tá certo? Junto com lambda 3 e lambda 8, com as três comutando. Você pode ter um cara comutando com lambda 3, mas não comutando com lambda 8. Um cara comutando com lambda 8 e não comutando com lambda 3, e assim por diante. Então o número máximo de matrizes que você vai conseguir que comutem entre si é 2. É óbvio tomar como essas duas matrizes T3 e T8, lambda 3 e lambda 8, né? Porque está nessa associação que está aqui. É claro que essa afirmação que eu acabei de fazer se generaliza para a álgebra como um todo. E se dois desses geradores comutarem numa representação, vão comutar em qualquer representação. Certo? A álgebra é independente da representação. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos batizar como H1 T3 e como H2 T8. Isso que está aqui constitui uma subálgebra chamada subálgebra de Cartan. Tem a álgebra, T1, T2, T3, T4, assim por diante. Dentro dessa álgebra, tem uma subálgebra chamada subálgebra de Cartan. E nós estamos escolhendo dessa forma, certo? Eu vou chamar os elementos dessa subálgebra de H1 e de H2, tá certo? Vocês, né, o computador de H1 com H2 igual a zero. O computador de H1 com H1 é zero, o computador de H2 com H2 é zero, o computador de H1 com H2 é zero. E todo mundo computa com todo mundo aí dentro dessa subálgebra, tá certo? Esse argumento de que são dois, a gente já poderia ter visto analisando a representação fundamental, certo? Se eu analisar a representação fundamental, eu posso fazer a seguinte pergunta.
Eu quero saber qual o número máximo de matrizes, né, hermitianas de traço duro que comutam simultaneamente umas com as outras. Tá certo? Bom, as matrizes que comutam, é natural que eu coloque, né, a minha base em cima da qual eu me referindo às outras matrizes, na base que elas são diagonais. Então as matrizes que comutam eu vou tomar como diagonais. Então, uma matriz genérica que comuta com outras matrizes, né, igualmente diagonais, vai ser um cara dessa forma, tá certo? Com a diferença que ela tem que ser hermitiana de traço nulo. Então, aqui você vai ter que ter menos A menos B, e você vai ter que ter A, B reais. Então, a forma mais geral de uma matriz hermitiana de traço nulo 3x3 que comuta com alguém, né, é dessa forma aí. Mas essa matriz é estabelecida por dois parâmetros. Né? Então você pode escrever isso aqui com A, 1, 0, menos 1, mais B, 0, 1, menos 1. Portanto, você tem dois elementos na sua subálgebra de Cartan que geram, né, você tem dois elementos que geram todas as matrizes que comutam entre si 3x3 hermitianos de traço nulo. Isso confirma, né, a análise que nós estamos fazendo, que é a análise que diz que a dimensão do subálgebra de Cartan é 2. Eu tenho dois elementos que estão aqui que comutam entre si simultaneamente. Né? Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os outros TAs, A igual a 1, 2, 4, 5, 6, 7, né? E eu vou renomear, né, esses TAs como T-alfas. Alfa igual a 1 até 6. Vai ser assim, olha. O T1 vai em T1, o T2 vai em T2, o T4 vai em T3, o T5 vai em T4, o T6 vai em T5, o T7 vai em T6. Certo? Só para não ter um índice que eu tenho que ficar pulando, né? Tá certo? O índice alfa varia de 1 a 6, cheio. Tá certo? O índice alfa do ano anterior, como eu tirei o T3 e o T8, tá certo? Ele fica banguela, né? Fica faltando 3 e fica faltando o próprio 8. Ali, né? Eu estou renomeando as matrizes desse jeito, tá certo? Então, as regras lá de traços, né, que eu tinha que observar são as seguintes, né? Comutador de HI com HJ, comutador de traço de HI com HJ é lambda delta e J. Né? O traço de T alfa e T beta também é lambda delta alfa beta. Né? Tá certo? Na alfa e beta variam de 1 a 6. É claro que o traço vai ser 0 se alfa for diferente de beta, vai ser 1 se alfa for igual a beta. Né? 1 não, lambda. Né? No entanto, eu já posso garantir que o traço de HI com T alfa é igual a 0. Né? Porque o T3 e o T8 não estão incluídos entre os T alfas. Então, sempre os índices originais que a gente tinha falado ali na definição da forma de Killing, né, vão ser diferentes. Então, sempre tem que dar 0. Né? Como é que ficam as relações de comutação? As relações de comutação, elas ficam assim, né? Entre os HIs e os T alfa, né? Comutador de HI com T alfa igual a I, FI, alfa, beta, T beta, mais I, FI, alfa, J, HJ. Certo? Olha só. I alfa está aqui, I alfa, I alfa. E aqui não tem novidade nenhuma. Né? E a soma que eu tenho que fazer com as minhas constantes de estrutura tem que ser sobre os T betas e sobre os Hs.
coisa que eu estava dizendo anteriormente, só que eu reindexei, né, as minhas constantes de estrutura também, para adequar com o novo índice alfa que eu coloquei lá. Está claro isso, gente? Não tem, está escuro. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui outro. Quando o A é igual a 4, agora o alfa é igual a 3. Tá certo? Então, se eu pegar HI com T3, é como se eu estivesse fazendo a comutação do HI com T4 antigo. Não é isso? Então, o que eu tinha que obter? FI 4A, né? PA. Onde PA variava em todos os casos. Né? Mas o 4 virou 3. Então, eu vou escrever FI 3 ATA. Só que o ATA se divide em subálgebra de Cartan e o resto dos índices que estão lá. Certo? Mas isso aqui é uma outra forma de escrever a mesma relação, só que adequada a essa reindexação que a gente fez. Certo? Beleza. Bom, o nosso papo aqui, né, vai ser o seguinte. Eu sei que HI com P alfa é isso, o HI com HJ é 0, e o que resta calcular é P alfa com P beta, que é I, F, alfa, beta, gama, P gama, mais I, F, alfa, beta, J, HJ. Tá certo? A nossa história aqui vai ser, para começar, a mostrar que esse cara que está aqui, essas constantes que estão aqui, são zero. Essa é a observação crucial aqui, que vai disparar o resto. Né? Então vamos mostrar isso. Para mostrar isso, é claro que vai ter truque, né? Então nós vamos pegar essa relação, que está aqui, e multiplicar a esquerda por HK e tomar o traço. Então aqui vamos tomar traço de HK comutador de HI com P alfa. Certo? Isso vai me dar o quê? HK, né? PCI, FI, alfa, delta, traço de HK com P beta, mais I, F, I alfa J, traço de HK com HI. Parênteses implicitamente se fechando aqui. Bom, esse primeiro aqui dá zero, né? Conforme a gente chamou a atenção aqui, ó. Traço de um cara da subálgebra de Cartan com um remanescente dá zero. Né? Sobra esse aqui dá delta KI, lambda delta KI. Não é isso? Lambda delta KI. Então, o resultado disso é I lambda FI alfa J delta KI, que é I lambda FK alfa J. Portanto, essa constante de estrutura que a gente está querendo, FI alfa J, quer dizer, índice da subálgebra de Cartan, índice do restante da álgebra, índice da subálgebra de Cartan. Está a mesma coisa aqui. Essa constante de estrutura que a gente quer está calculada nesse traço aqui. Se eu calcular esse traço, eu tenho em princípio quanto vale esse cara. Né? Calcular esse traço. Não. Oi. Não é delta, é J. Essa não é sobrando. É o traço de HK, HJ.
HKHJ. Certo? Então é I alfa K. Melhorou? Está esclarecido aí, não? Beleza. Então vamos calcular esse cara aqui, ó. Né? O traço de HK com o comutador de HIT alfa, traço de HK HIT alfa menos o traço de HK T alfa HI. Mas isso é a mesma coisa, menos o traço de HI HK T alfa, usando a propriedade cíclica do traço. Certo? O traço de ABC é o traço de CAB. Né? E agora, se eu junto as duas coisas de novo, deixa eu copiar isso aqui. Isso vira o traço do comutador de HK com HI T alfa. Tá? Eu tenho HK, HI, HK. Mas o comutador de HK com HI é zero. Significa que esse cara aqui é zero. Certo? Portanto, não tem esse termo aqui nessa relação de comutação. Certo? O comutador de HI com T alfa é I, FI, alfa, beta, T beta. Só. Agora vamos mexer na estrutura dessa relação de comutação aí. Definição. Então, estou definindo duas matrizes, certo? Duas matrizes 6 por 6. Olha que horror, né? Duas matrizes 6 por 6. H1 alfabeto e H2 alfabeto. Porque esse I é um índice da subálgebra de Cartan, ele só anda para 1 e para 2. Só tem H1 e H2. Né? Então, eu tenho H1 alfabeto e H2 alfabeto, duas matrizes, certo? Essas duas matrizes, elas são hermitianas, traço nulo, certo? Duas matrizes hermitianas de traço nulo, né? E mais. É fácil a gente mostrar, a gente vai mostrar agora, que elas comutam entre si. H1 comuta com H2. Certo? Para mostrar isso, a gente vê o seguinte. Se eu calcular o comutador de HJ com o comutador, antes de eu falar disso, deixa eu reescrever aquela primeira relação de comutação ali em torno desses HIs. Certo? A relação de comutação que eu tenho é comutador de HI com T alfa, H grande I com T alfa, é igual a IF I alfa beta, mas isso é exatamente o HI componente alfa beta, T beta. Certo? Em termos da definição que a gente colocou, os HIs aparecem naquela relação de comutação lá. Tá? Vou mostrar que H1 comuta com H2. Né? Então, para isso, a gente considera isso aqui. Comutador de HJ com comutador de HI com T alfa. Isso vai ser o comutador
de HJ com HI alfa beta e beta. Estou só usando esse computador que está aqui, tá certo? Esses HI alfa beta, eles são índices, são números, tá certo? Então eles podem sair da relação de computação, você fica com um computador de HI com T beta. Então o resultado disso vai ser HI alfa beta, né? Desculpa, HJ, né? Então vai ficar computador de HJ com T beta, você vai ter o HJ beta, né? Gama, T gama, certo? Bom, agora se você calcular o comutador do HI com HJ, T alfa, certo? O resultado que você vai obter é o mesmo, só que trocando I com J, né? Então isso aqui vai dar HJ alfa beta, HI beta gama, T gama, né? Você pode subtrair uma equação da outra, isso menos isso agora, certo? Você vai ter isso aqui. Computador de HI, HJ, computador de HI real, menos computador de HI com computador de HJ real. Isso é a mesma coisa que o computador de HJ com computador de HI real mais computador de HI com computador real HJ. Eu troquei esse cara aqui dentro. Tá? Aí você pode usar a identidade de Jacobi. Né? Chamando esse cara de A, esse de C, isso aqui é ABC, né? B. CA, e o que está faltando? CAB, né? Comutador, isso aqui é igual a menos comutador do T alfa com comutador de HJ com HI. Né? Mas o computador de HJ com HI é zero, de novo, porque os caras são auxiliares de cartão. Então, olha só o que aconteceu. Essa subtração desses dois computadores é zero. Mas eu estou subtraindo isso disso. Isso significa que eu posso estar subtraindo isso disso. Né? Isso aqui está dizendo que HI, alfa beta, HJ, beta gama, menos HJ, alfa beta, HI, beta gama, T gama é igual a zero. Isso aqui é o comutador componente alfa gama das matrizes, entre as matrizes HI e HJ. Os T gama, né, são, por hipótese, um conjunto linearmente independente de matrizes, dentro daquela representação. Você tem uma combinação linear deles dando zero, os coeficientes da combinação tem que dar zero. Isso significa que essas matrizes HI e HJ comutam. Tá certo? Então, eu defini duas matrizes, H1 e H2. H1 é IF1 alfa beta, H2 é IF2 alfa beta. Então, essas duas matrizes, elas comutam entre si, tá certo? E além do mais, como as constantes de estrutura são antissimétricas, eu tenho um I multiplicando esse cara, né? Elas são reais antisimétricas, eu tenho um I multiplicando o cara, as matrizes H1 e H2 são hermitianas, tá certo?
Então eu tenho duas matrizes hermitianas que, portanto, matrizes hermitianas 6 por 6, 6 dimensionais, podem ser diagonalizadas. Tem duas matrizes hermitianas 6 por 6 que, portanto, podem ser diagonalizadas, que comutam entre si. Então elas não só podem ser diagonalizadas, como podem ser diagonalizadas simultaneamente, ou seja, pela mesma transformação de similaridade. Tá certo? Façamos isso. Então, olha só. Vou supor que eu tenho uma transformação de similaridade S alfa gama HI gama delta S a menos 1 delta delta, que me resulta em alfa I delta alfa delta. Isso é uma matriz diagonal. O fato de eu usar o alfa aqui significa que ela não é necessariamente a identidade, né? Quer dizer, de acordo com o valor do alfa, eu posso ter um valor diferente da constante que está multiplicando, tá? E o fato de ter esse I aqui em cima significa que eu posso ter duas matrizes diagonais não necessariamente iguais, uma para H1 e outra para H2. Novamente, eu posso escrever essa equação, né? Porque eu tenho uma matriz H1, duas matrizes H1 e H2 hermitianas que comutam entre si. Então, as duas podem ser diagonalizadas por meio de uma transformação unitária única. A mesma transformação unitária diagonaliza as duas. Tá certo? Essa transformação é aquele S. O S é menos 1 é o S d'H. Isso não importa muito para a gente. Certo? Então existe uma matriz S unitária que diagonaliza tanto H1 quanto H2. Porque H1 e H2 são hermitianos e comutam entre si. Tá certo? Legal. Se existe esse S, olha só o que eu vou fazer com ele. Né? Eu vou pegar essa relação aqui. Vou multiplicar por S alfa' alfa à esquerda. Vamos para a ação isso. À esquerda. Multiplicar à esquerda. Então, olha só. Eu vou dizer o seguinte. Vou pegar comutador de HI com S. Alfa, alfa', T, alfa'. Estou trocando os papéis de alfa com alfa', mas não tem problema. É só trocar aqui do outro lado também. Né? Isso vai ser S alfa, alfa', HI, alfa', beta, T beta. Certo? Peguei aquele S que eu uso para diagonalizar o H1 e o H2, multipliquei a esquerda pela equação, somei sobre os alfa', estou somando sobre o alfa'. Tá? Aqui eu vou inserir a identidade na forma de S é menos 1S. Certo? Então, esse cara aqui eu vou escrever como delta. Delta' gama, né? Igual a S delta' delta a menos 1 S delta gama, certo? E vou inserir esse cara aqui, tá? Então, para inserir esse cara aqui, isso fica S alfa, alfa', HI de alfa', beta', delta, beta' gama, T gama, certo? Estou usando a delta para transformar beta' em gama. Em seguida, né,
eu substituo aquele cara lá, então vou ficar com S alfa alfalinha, HI alfalinha betalinha, S é menos 1, betalinha beta. Esses caras todos eu vou só indicar que eles se agrupam, né? E aqui tem também o S beta gama pegando, certo? Agora olha para esse cara aqui. Esse cara aqui é aquele cara lá. Né? Isso aí me dá o quê? Me dá a matriz H na forma diagonal dela. O S é a transformação que diagonaliza a matriz H. Né? Então o resultado disso aqui isso aqui é o alfa I delta alfa beta, né? Alfa beta é o índice inicial e o índice final que sobra, né? Então isso aqui vai me dar o alfa I S alfa alfalinha T alfalinha, certo? Tá? Porque isso aqui dá uma delta alfa beta linha. Então beta linha, né? Tá. Beta linha, beta gama. Pegando. Certo? Então, isso aqui dá uma delta alfa beta, então aqui vai ficar alfa, né? E aqui vai ficar gama. Só para a gente não confundir com o conteúdo gama. Esse alfa gama pegando. A gente já usou aquela delta alfa beta para transformar a beta em alfa. Certo? Primeira história. Mas o que é isso aqui? Ó? Esse cara é o cara que está aqui. Ó. Dá para concordar com isso? Esse cara que está aqui é S alfa alfalinha, T alfalinha, ou posso trocar alfalinha por gama, S alfa gama, T gama. Eu comutei o HI com esse cara, eu encontrei alfa I vezes ele mesmo. Tá certo? Se eu definir um cara que eu chamo de E alfa como sendo S alfa beta, P beta, tá certo? O que eu encontrei realmente é essa equação aqui, ó, HI E alfa é igual a alfa I E alfa. Essas são as relações de comutação que definem a álgebra de Lie do grupo, né? Não são todas, né? Claro. Né? A gente calculou as relações entre os elementos da subálgebra de Cartan e os que estão fora dela. As relações entre os elementos da subálgebra de Cartan, entre si, continuam sendo essas aqui, né? HI, HJ, igual a zero. E as relações entre os caras que estão fora da subálgebra de Cartan são assim, I, F alfa beta gama T gama mais I F alfa beta I HI. Né? Esse conjunto de relações aqui é uma recombinação daquelas relações de comutação que nós tínhamos originalmente. Certo? Dá para ver isso? O que a gente fez? A gente só fez combinações lineares dos geradores com coeficientes complexos, certo? Porque esse S, não se esqueçam, é uma matriz unitária. Então, em princípio, é constituído de elementos complexos, certo? A gente fez uma combinação linear de geradores adequada e fez com que
a relação entre os geradores da subálgebra de Cartan e os que restam, transformados, recombinados, fosse uma relação diagonal. Vamos usar a imaginação aqui, tá? Suponha que o comutador seja um produto, tá certo? Se eu quisesse, eu podia escrever esse produto com uma bolinha, né? Por exemplo, comutador de HI é alfa, eu podia escrever como HI bolinha é alfa. Então, essa equação que eu escrevi aqui, né, é uma equação assim, ó, HI bolinha é alfa é igual a alfa I é alfa. Se o comutador pudesse ser visto como um produto, isso seria uma equação de autovalores. Eu teria diagonalizado as relações de comutação. Dá para perceber o que foi feito? Não? É sensacional que a estrutura das álgebras de Lie permita que a gente faça isso. Certo? Sensacional. Olha que isso está sendo feito para um FABC arbitrário. Apesar de eu estar falando o tempo inteiro aqui de SU3, 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 né? Mas ninguém falou que os FABC tem que ser aqueles lá do SU3 que eu dei. Nem ninguém falou que o A, B e o C tem que variar só de 1 a 8. Eu posso refazer essa conta para ABC variando de 1 a N, né, e para os FABC sendo quem quer que eles sejam, contanto que eles sejam antissimétricos e reais. Tá certo? Então, isso que acabou de ser feito aqui é completamente geral. Basta que você tenha uma álgebra de Lie que você pode fazer isso. Ok? Vamos escrever, embora não seja estritamente necessário, né, essas duas equações aqui explicitamente. Né? Você vai ter H1 é alfa igual a alfa 1 é alfa, H2 é alfa, alfa 2 é alfa. Então agora você pode entender esse índice alfa, né, de uma maneira mais interessante. Né? Você pode definir um vetor bidimensional alfa como sendo composto pelo resultado, pelo alto valor, vamos dizer assim, né, em termos da relação de comutação, pelo alto valor alfa 1 e alfa 2. Esse vetor bidimensional que a gente tem aqui é o que nós chamamos de uma raiz, tá certo? É o que nós definimos como uma raiz. Observa que essa raiz não pode ser 0, 0, 0. Ou pode ter uma componente 0, mas não pode ter as duas. Porque se tiver as duas componentes 0, alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, significa que esse alfa comuta com H1 e comuta com H2. Mas por hipótese, não tem ninguém que comute simultaneamente com H1 e com H2. Além dos próprios H1 e H2. A gente já se certificou disso no início. Tá certo? Lá no início nós falamos qual é o número máximo de elementos da álgebra que comutam simultaneamente entre si. No caso do SU3, nós falamos de 2. Certo? 2 caras. Se fosse SU4, SU5, não seriam 2 caras, seriam 3, 4, 5 caras. Não? Certo? Mas no caso do SU2 são só 2 caras. Não? Então, se são só 2 caras, alfa 1 e alfa 2 não podem ser 0 ao mesmo tempo. Ou seja, uma raiz
Zero. Tem que ser um vetor bidimensional que não necessariamente seja zero. Então, a dimensão desse vetor, só para a gente ir para o caso do SON, né? A dimensão desse vetor depende da dimensão da subálgebra de Cartan. Não é? Olha só, ele é bidimensional porque eu tenho H1 e H2. Se eu tivesse H3, tá certo? Ele seria tridimensional. Se tivesse H4, seria quadridimensional. E assim por diante. Então, o fato agora de eu estar falando de um vetor bidimensional, sim, esse fato é exclusivo do SO3. Porque no caso do SO3 é que a subálgebra de Cartan tem dimensão 2. Ou seja, só tem H1 e H2. Certo? Então esse camarada aí é o que a gente chama de uma raiz, né? E esses E-alfas que a gente definiu ali, né? Eles são chamados operadores escala. Certo? Para dar para imaginar, né, qual vai ser o papel deles. Né? Que nem operadores escala que a gente conhece na álgebra do SO2. J mais, J menos. Todo mundo lembra deles? Então, esses caras são a generalização para SO3, SO4, SO5 daqueles caras que estão lá. Só que agora não são só dois operadores de escala. Quantos são? São, em princípio, 6. No caso do SO3, né? São 6 operadores de escala. Esse alfa é um índice que varia de 1 a 6. Né? Agora nós estamos confundindo o índice alfa com o vetor raiz que ele indica. Porque eu estou coletando o resultado da comutação do E-alfa com H1 e com H2. Certo? Então, até agora, como é que está? Aula de raízes. Acabamos de definir uma raiz. Né? Se alguém está com profundos problemas, pode levantar a mão. Vamos discutir os profundos problemas, não tem problema. Certo? Vamos lá. Ninguém tem profundos problemas, só problemas superficiais. Ou então ninguém está entendendo droga. Não é nem um profundo problema, né? Fala. No S2, a dimensão posicional é enorme. Aí por isso você tem dois operadores de escala. Vamos lá, no SO2, qual é a dimensão da nossa subálgebra de Cartan? Né? Vamos usar aquela técnica lá, né? Pega a representação fundamental, né? E você vai ter que ter todas as matrizes diagonais hermitianas de traço nulo. Tá certo? É uma só. Né? Por esse raciocínio aqui, exatamente o sigma 3, né? Ou J3, né? Uma representação genérica. Então você tem um único cara, né, que pode ser colocado em forma diagonal. Ninguém mais comuta com ele. Se você pegar, no caso do SO2, comutador de sigma 1 com sigma 2 da sigma 3, comutador de sigma 3 com sigma 1 da sigma 2, I, né? I sigma 2, 2 I sigma 1. Comutador de sigma 2 com sigma 3 dá 2i sigma 1. Né? Então ninguém comuta com ninguém lá no SO2. Então a dimensão nesse caso é 1, porque só tem um cara que comuta com ele mesmo. Né? Esses operadores de escala aumentariam, diminuiriam o número popular. Autovalores
né, a gente vai ver autovalores do operador associado à subálgebra de Cartan, certo? Que é o H, né, vamos dizer assim. Não precisa botar índice aí, é H, simplesmente. Né? A gente vai ver isso. Né? A gente vai ver os operadores de escada em ação. Né? Tá certo? Quer dizer, isso faz uma conexão com as coisas que a gente já conhece, né? E com os operadores de escada que a gente já conhece. Mas um bom exercício aqui é fazer essas contas para o SU2. Né? SU2 são matrizes de Pauli, né? Então, em princípio, todas as contas que estão indicadas aqui podem ser feitas explicitamente no caso do SU2, sem maiores problemas. Certo? Inclusive, né, se você separar uma das matrizes de Pauli, por exemplo, o sigma 3, né, separar o sigma 3, o espaço dos geradores que restam é um espaço de 2 geradores. Então aqui a gente tirou 2, sobravam 6. Lá no SU2, se eu tirar 1, vão sobrar 2. Então, as matrizes H, a matriz H, a gente tem que diagonalizar, que é composta das constantes de estrutura, né? É uma matriz 2×2. Ela vai ser diagonalizada com uma transformação S, que também é uma matriz 2×2. Falando isso para vocês perderem o medo e irem lá no SU2. Vão lá no SU2 e façam essa conta aqui. Tá certo? Dá para fazer do início até o fim, sem maiores problemas. Né? Acho que é um exercício proposto aqui. Né? Mas, não sei se eu anunciei isso já, nada disso vai entrar na avaliação do curso. Certo? Isso é pré-requisito ainda. Né? A gente não vai cobrar os exercícios, embora, se vocês olharem aqui as notas de aula, nas notas de aula tem exercícios propostos e vocês podem aprender muito fazendo esses exercícios aí. Certo? Vale a pena. Bom, está claro então o que é uma raiz? Qual é o conceito de uma raiz? Então, eu fiz uma reindexação geral, né, aqui na minha álgebra. Os H são simplesmente eu renomear o T3 e o T8. Mas os S são mais do que renomear, são fazer combinações lineares entre o T1 até o T6. Tá certo? Fazer combinações lineares. Então, com essas combinações lineares espertamente escolhidas, né, a álgebra entre a subálgebra de Cartan e os que sobram fica diagonal. Tá certo? Nós vamos fazer miséria com esse negócio aí. Tá certo? Mas, nesse momento, é claro que às vezes é muito detalhe de índice, tem um delta aqui, um gama ali, pô, me enrolei todo com esse negócio. Tem que guardar na cabeça, nesse momento, tá certo? É o esquema geral da coisa. Então, no esquema geral da coisa, eu peguei o T3, chamei de H1, peguei o T8, chamei de H2, eu peguei o T1, T2, T4, T5, T6, T7, e chamei de T1 a T6, reindexei esses caras, peguei os caras reindexados e fiz combinações lineares específicas deles. Calculei os comutadores entre os H's e essas combinações lineares específicas. E o que eu obtenho? Eu obtenho um resultado diagonal. Diagonal nesse sentido aqui que a gente colocou, né? Certo? É isso. Os autovalores dessa equação de autovalores que estão aqui constituem um vetor bidimensional, aliás, constituem vetores bidimensionais, que são as raízes. Quantas raízes a gente tem? 6. Não é isso? Por quê? Olha só. O que eu fiz aqui foi passar de 6 geradores, T1, T2 e T6, para outros 6. Fiz uma transformação que tem ida e tem volta. Tem essa menos 1 também. Tá certo? Então, eu troquei 6 geradores originais por outros 6.
Agora eu pego cada um desses 6 e faço o comutador com H1 e com H2. Eu pego um E alfa e faço o comutador com H1 e H2 enquanto alfa 1 e alfa 2. Eu pego um E beta, faço um comutador com H1 e H2 enquanto beta 1, beta 2 e beta. Posso fazer isso com 6. Não posso? Certo? Vou encontrar o quê? 6 vetorizinhos desses. 6 vetores de raiz. Então, eu tenho 6 raízes no SO3. Em outros grupos, eu posso ter mais raízes. Certo? Para ter mais raízes, depende do quê? Depende de eu ter o que sobra da subálgebra de Cartan maior. Né? Eu ter mais do que 6 geradores sobrando além do H1 e do H2. No SO3 são 6, mas no SO4 não, no SO5 não. Então eu posso ter mais do que 6 raízes em outros grupos, no SON da vida. No SO3, né, por isso que é bom a gente se fixar no SO3, porque a gente não fica pensando tão abstratamente, a gente consegue, né, focalizar. No SO3 eu tenho que cada raiz é um vetor bidimensional e eu tenho 6 desses vetorizinhos bidimensionais. Pensando no SUN, essa subálgebra sempre vai ter n menos 1? Sim. Então a gente teria n quadrado menos n raiz. Isso. Isso aí. Dá para calcular. Exatamente. Usando aquela estratégia que a gente começou ali. A diagonal da matriz, daí a gente traça o nudo, tira 1, depois pega o saldo. Isso. Vão ser N matrizes linearmente independentes. Né? N menos 1. Isso 2, 1. Isso 3, 2. Isso 4, 3. Né? Assim por diante. Então esse é o nosso esquema aqui. Apesar da álgebra e tal, não sei o quê, né? De algumas coisas técnicas que só reforçam a validade geral do que a gente fez. Tipo, esses HI são os constantes de estrutura, né, essencialmente. Então eles são hermitianos, porque esses caras são reais, são antissimétricos. Né? Então, eles podem ser diagonalizados, sempre existe uma matriz unitária que faz essa diagonalização. Né? Nesse caso, do SO3 é uma matriz unitária 6 por 6. Né? E assim por diante. Né? Então agora, bem definidas as raízes, somos todos experts em raízes, certo? Ainda não somos experts em raízes. Seremos, né? Daqui a 10 minutos. Ainda faltam 10 minutos para a expertise chegar. Vamos justamente nos tornar experts em raízes. Vamos mergulhar nas raízes. Vocês vão ver que essa equação que está aqui, né? Tem muita coisa para dizer para a gente. Vamos espremer essa equação até não sobrar nada. Certo? Consolo. Essa foi a parte mais chata da aula. Agora em diante, a aula fica mais legal. Certo? Pelo menos eu acho. Vamos lá. Né? Vamos falar sobre propriedades das raízes. Vamos começar uma longa lista, né? Para terminar secando. Longa lista. Propriedade número 1. Vamos fazer isso aqui. Vamos calcular o comutador do HI com esse produto, que é alfa e beta. Ou seja, estou supondo que alfa e beta são raízes. Certo?
Ok? Se alfa e beta são raízes, então existe um operador E alfa e existe um operador E beta que satisfaz aquelas relações ali com os HIs. Tá? Então, se alfa e beta são raízes, vamos calcular o comutador do HI com o produto de alfa com E beta. Tá? Isso aqui é o comutador do HI com E alfa vezes E beta mais E beta E alfa, comutador do HI com E beta, certo? Agora o comutador do HI com E alfa é alfa I E alfa. O comutador do HI com E beta é beta I E beta. Então eu estou recompondo E alfa e E beta, só que aqui multiplicado por alfa I, aqui multiplicado por beta I. Boto o E alfa e beta em evidência e encontro isso aqui, ó. Alfa I mais beta I, E alfa, E beta. Certo? Agora eu vou tomar o traço. Né? Os dois lados. Traço daqui, traço daqui. Tá? Então, traço de um comutador de HI com E alfa e beta. Vou tomar o traço de um comutador, seja ele quem for. Zero. O comutador é sempre AB menos BA. Traço do computador, traço de AB menos o traço de BA. Só que o traço de BA é igual ao traço de AB. Tá certo? O traço neutraliza sempre o comutador. Né? Então, o traço de qualquer comutador é zero. E esse aqui não é exceção. Né? Então, esse cara é zero. Isso dá alfa I mais beta I, traço de alfa. Então, se você tiver, né, alfa I mais beta I diferente de zero, tá certo? Se tiver alfa I mais beta I diferente de zero, o traço de E alfa com E beta tem que ser zero. Né? Certo? Isso aí tem uma implicação profunda. Vamos chamar isso aqui de propriedade 2 agora. Né? Olha só, muita calma. Né? O traço de T alfa, T beta, era lambda delta alfa beta, por hipótese. Né? A gente fez aqui. Mas eu não estou calculando o traço de T alfa com T beta. Eu estou calculando o traço daquela combinação linear S alfa beta T beta. Estou calculando o traço de E alfa com E beta. O que eu estou obtendo aqui é que esse traço é sempre nulo, a menos que o alfa I seja igual a menos beta I. Certo? Só tem uma situação onde esse traço pode dar diferente de zero. É quando beta é igual a menos alfa. Tá certo? Então a gente pode se perguntar, né, quanto dá o traço de alfa com E menos alfa. Será que isso aí pode ser zero? Esse menos alfa você está definindo agora. Esse alfa é sempre positivo. Não. Alfa não é necessariamente positivo. Alfa I, né? Você está dizendo? Cada um dos alfa I's. Nada exclui. Os subíndices do E. No quê? Os subíndices do E. É sempre positivos. Tá, mas eu já disse que eu mudei a história. Eu peguei esse índice alfa agora e eu estou reinterpretando ele em termos das raízes. Tá certo? Reinterpretando em termos das raízes.
Então esse alfa aqui, na verdade, é um biíndice. Ele diz o que vai acontecer com esse gerador pela comutação com o H1 e pela comutação do H2. Tá? Então é possível, se você tiver um vetor raiz menos alfa, por exemplo, 1 menos 1, se você tiver menos 1, 1 sendo uma raiz, isso aí é o menos alfa. Isso é o que eu estou chamando do E menos alfa. É o cara que está associado a menos alfa 1 e menos alfa 2, aqui nessa equação de autovalores. Tá certo? Então a pergunta: quanto pode dar o traço de alfa e menos alfa? Não? Será que isso pode ser zero? Essa é a questão. Vamos pensar então agora naquela forma de Killing. Lembram da forma de Killing? A forma de Killing é o traço do PATB, né? É um GAB. Esse GAB a gente tinha visto que era uma matriz simétrica, né? E real. Ok? Uma simétrica e real. E ela era não singular. Foi outra coisa que eu falei também para vocês. Né? Era uma matriz não singular. Em particular, no caso do SO3, essa não singularidade foi informada para vocês. Eu disse que o traço do TATB é sempre lambda delta B. Portanto, o determinante da matriz GAB, da forma de Killing, é sempre lambda elevado à dimensão da álgebra de Lie. Diferente de zero. Então, essa matriz, né, GAB, ela não pode ter uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros. Se ela tiver isso, o determinante é zero. Certo? Quando eu faço essa mudança dos T's para os S, mantendo os H's, o que eu fiz foi uma transformação linear que vai ter como consequência mudar a forma de Killing por uma transformação de similaridade. Dada pelo S e por... Né, é uma transformação mais estranhazinha, um pouco, mas no fundo é uma transformação de similaridade. No espaço 8 por 8, né, é uma matriz diagonal 1, 1, para H1, H2, e para o resto é a própria matriz S que está aparecendo ali. Essa matriz, quando eu fizer a mudança de base dos T's para os S, a matriz GAB vai mudar para G alfa beta, tá certo? Vai mudar para o Getil AB, melhor dizer assim, tá certo? Que vai ter que continuar sendo não singular, porque a transformação de similaridade não muda o determinante da matriz. Tá certo? Então, se a matriz tinha um determinante diferente de zero antes de ser transformada por uma transformação de similaridade, depois da transformação, ela continua tendo um determinante diferente de zero. Então, a matriz da forma de Killing expressa nessa base, a base agora é assim, né? Eu tenho G e J, que é o traço de HI, HJ. O G alfa beta é o traço de HI e alfa e beta. E vou ter um G e alfa, que é o traço de HI e alfa, que a gente já sabe que é zero. Tá? Essa é a nova forma de Killing nessa base. Mesmo nessa base, essa forma de Killing não vai poder ser diagonal, não vai poder ser singular. Ela não vai poder ter uma linha ou uma coluna inteira de zeros, porque se ela tiver isso, ela vai ter determinante zero. Mas olha o que acontece. Se o traço de E alfa e beta é sempre zero, tá certo? Pega essa linha da forma de Killing, traço de HI e alfa, traço de alfa e beta. Traço de HI e alfa já é zero. Tá certo? Então, esse GI alfa é zero. Traço
de E alfa e beta é